Ok. É, você quer fazer oração para a gente começar? Nossa, sério assim de supetão? É só uma oração, Norminha. Estamos só nós duas aqui, e mais um monte de gente. Eu tô até sem meus livros, não tem nada aqui para eu ler. Você vai Eu ler? vou, eu vou colocar aqui e a gente acompanha junto. Ok. Então vamos lá. Ah, Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos juntos mais uma vez, Senhor, e abençoa essa nossa reunião nessa semana que nós temos um dia especial, mas para agradecer a tudo, mas sempre temos que agradecer por tudo, sempre, sempre, não só um dia, mas todos os dias e a toda hora, Pai. Abençoa a casa de todos que por pensamento estão com nós, mas não em vídeo. Abençoa cada um para que fique bem, para que tenha um resto de noite bem, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém. Que assim seja. E assim seja. Ok. Tá aí o nosso texto. A Cara, eu gente tô no vai. telefone. É, mas eu vou lendo, não tem problema Tá. não. Oi, filho. Nós vamos fazer então a leitura do Livro dos Médiuns, a continuação do nosso estudo, capítulo 12, da pneumatografia ou escrita direta e da pneumatofonia. Então vamos lá. Escrita direta, 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta não há de negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria, sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz neste caso, que sem contestação é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural, desde que lhe compreenda o princípio. Da primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo, acudiu aos que o presenciaram a ideia de um embuste. Toda a gente, com efeito, conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que houvessem por esse meio abusado da credulidade dos assistentes, e longe nos achamos de afirmar que nunca o tinham feito, que nunca o tenham feito. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis, seja apenas por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios. Veremos mais no capítulo das fraudes. Entretanto, o fato de se poder imitar uma coisa fora absurdo concluir-se pela sua inexistência. Nestes últimos tempos, não se há encontrado pelo meio de imitar a lucidez sonambúlica, ao ponto de causar ilusão, mas porque esse processo de escamoteação
se tenha exibido em todas as feiras. Dever-se-á concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos. Por que certos comerciantes vendem vinho falsificado? Será uma razão para que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir da realidade do fato, e graças a essas precauções, a hoje ele não pôde constituir objeto da mais ligeira dúvida. Peraí. Eles duvidaram das escritas das Direta, escrita pi- direta, que é o que eles psicogra... chamam aqui. Não, não é psicografia, é Ah. pneumatografia. Pneumatografia, a caneta escreve sozinha, sem a mão de ninguém. Oh, caramba, E a sério? psicografia é o médium, pela Ah, transmissão do pensamento do espírito, usa a mão dele e escreve no papel. ok. E aí eles duvidaram. Oi, Albérico. Será que ele está ouvindo? Ah, ele está conectando o áudio ainda. Então, a diferença é essa. Uhum. A escrita direta ninguém escreve, usa, pega caneta, e a psicografia tem o médium para intermediar. Isso tem algum lugar onde se possa. Isso foi tipo Verdadeiro? verdadeiro? Aconteceu? Sim, teve testemunhas e tudo. Tanto é que aqui ele diz que na primeira vez que aconteceu, duvidaram, né? O Aham. Albérico consegue falar agora? Tudo bem? Tudo bem? A gente não está te ouvindo. Deixa eu ver se eu te consigo. Não consigo. Você não consegue conectar o Não, ele fone tem dele. que. Não, ele tem que ser do computador dele. Mas enfim, no início eles falaram que não, né? Ah. Sempre falaram que não era possível até ver que era possível. E hoje em dia ainda É existe muito isso difícil. Não, muito. não, muito difícil. Assim como as mesas, né? Que rodavam, as mesas giratórias, as batidas. Hoje não tem mais esse tipo de fenômeno. Mas por causa Cara, da evolução espiritual do ser humano também, né? A gente ah, tem que usar a nossa fé. é verdade, é verdade. Albérico amado, não sei se você está ouvindo a gente, se você puder entrar e sair de novo, quer dizer, sair e entrar de novo, para ver se o seu áudio funciona para gente. Ele tá sem vídeo. Mas não tem problema não ter vídeo, mas o áudio é muito importante. Uhum. Então vamos continuar. Ele saiu, vamos ver se ele entra de novo rapidinho. 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se hão produzidos os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo, é que se pode explicar o aparecimento das três palavras célebres na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta. Oh, Possível é que na teoria das modificações, porque os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, se encontre o fundamento da crença da transmutação dos metais. É assim, a gente tá estudando bastante sobre fenômenos espirituais. E aham. agora a gente está falando sobre essa escrita direta. Então, Ó, se dava para ter o. Deixa eu ver, Albérico consegue. Ixi, saiu de novo. saiu de novo. Então, se o espírito consegue batucar a mesa, consegue fazer o objeto se mexer, ele vai conseguir fazer escrever no papel, né? Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas, as manifestações espíritas
foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o barão de Guldenstube. Guldenstube. Albérico, será que a gente consegue te ouvir agora? Oi, Karina, Ah, uma agora boa noite. sim! É que eu estava Então, tentando pelo celular esse tempo todinho, acredita? Eu tive que abrir meu notebook Acredito. para tentar. Eu apanho muito na parte Tecnológica. tecnológica, eu sou péssimo. Mas tá bom, estamos falando sobre a escrita direta. Acho que você ouviu um pouquinho, né? Não vi nada. Estou Não começando a conseguiu ouvir ouvir nada? agora. Ah, Nem falar ok. nada também, tá? Escrita Ah, direta, ok. que é a diferença ele está falando aqui a diferença da escrita direta, pneumotografia, para psicografia, Certo. né? Ó, o Jorge também entrou. Oi, Jorge, Boa noite, tudo bem? tudo oi, bem? Jorge. Que bom Boa tê-los noite. aqui. Como estava dizendo para o Alberto, que acabou de entrar também, estamos lendo sobre eu tenho que ler porque a palavra é linda. Pneumatografia. Pneumatografia e a diferença com a psicografia. E cadê? E aí eles estavam dizendo que não acreditavam no início e estão falando agora sobre alguns aparecimentos de escrita direta que a gente teve no passado. Então, continuando no texto. Todavia, Deixa eu ler do comecinho aqui da 147, assim a gente pega um fio só. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se hão produzindo os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo, é que se pode explicar o aparecimento das três palavras célebres na sala do festim de Baltazar. A Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, também conheceu necessariamente a escrita direta. E possível é que na teoria das modificações, porque os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, se encontre o fundamento da crença na transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas foi que se tomou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o barão de Guldenstube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com grande número de facsímiles das escritas que obteve. Que está dito aqui, a realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta do barão de Guldenstube. O fenômeno já era conhecido na América, havia algum tempo. A posição social do Sr. Guldenstube, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas incontestavelmente, afastam toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, um fato responde peremptoriamente: o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. Rapazes, vocês já viram algum fenômeno desse na casa espírita de vocês? A pneumografia, como é que chama? Esqueci o nome, como é que é? É pneumatografia. A pneumatografia eu nunca presenciei, não. É. Eu já vi a pictografia, Que é mas a pneu, Ah, que é tá. a pintura, né? Mas a pneu, não. Mas a Pneumatografia, não. pintura, a pictografia é a mesma coisa
que é psicografia, porém em um quadro, né? Eu já presenciei um médium Hum, pintar um quadro hum, de um pintor famoso na mão esquerda, de outro pintor, por exemplo, na esquerda ele estava pintando um Da Vinci, uhum. na direita um Picasso, no pé direito um outro famoso, Monet, e no pé esquerdo um outro famoso também. Impressionante, Caramba, impressionante, Mas impressionante. aí, mas aí tem a influência do médium, né? A escrita direta não tem nenhuma influência de médium. Exato. Mas, assim, ele, para o espírito fazer tal fenômeno, ele precisa do ectoplasma, né? Ele Ah, precisa da sim. energia de quem está doando essa energia para ele fazer isso, certo? Sim, tem que ter alguém ao redor para ele absorver esse fluido vital, né? no Mas, caso, mas no caso, a caneta escrevia sozinha, não tinha um médium escrevendo, né? Porque se tiver um médium escrevendo, é uma psicografia. mas você está falando o quê, Karina? Do quadro simplesmente ser pintado sozinho? Se pode ser escrito, um quadro pode ser pintado, né? Aqui, Sem. ó. Ó, Sem ninguém. É a mesma coisa, ó. Pneumatografia é escrita produzida diretamente pelo espírito sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. É isso que eu perguntei se vocês já tinham presenciado esse fenômeno na casa espírita. Eu nunca, É, aliás, eu nem sabia que isso tinha sido possível. Apesar de enfim, a gente vê alguns fenômenos, ali falou das palavras que apareceram no festim de Baltazar, né? Deve estar na Bíblia, com certeza. eu nunca ouvi falar disso, não. Nem eu, mas vamos pesquisar, né? É, eu já ia perguntar para o Jorge, o É, Américo. mas vamos continuar então. 148. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além da de facultar maior reconhecimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém. Igualmente, sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Ou seja, né, não é só a caneta no papel, mas se tiver um móvel com pó, e aí você vê a escrita aparecendo, creio eu que seja isso que eles estão citando também, ou na areia, enfim, não só exatamente no papel e a caneta. Julgou-se a princípio ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com o papel. O fato, então, podia até certo ponto explicar-se. É sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes o tomam e atiram longe. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta e etc. Podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel dobrado ou não, para que ao cabo de alguns minutos se achassem nele grafadas letras. Aqui, já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. De onde a tirou? Esse é o problema.
Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8, números 127 e 128, encontrará completa a teoria do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou até caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme temos tido o ensejo de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga ao pastel. Muito interessante. Vocês conhecem algum registro dessa... Como é que fala, gente? Já até esqueci o nome de novo. Pneumatografia. Eu não, Karina. Nunca presenciei. E não tem nenhum livro, relato numa biblioteca. Bom, a gente tem que dar uma pesquisada também, acho que lá na Federação Espírita a gente deve conseguir alguma coisa, né? Porque é um fenômeno realmente interessante. Mas como ali falou, eu não sei se vocês estavam aqui nas lições 127 e 128 do capítulo 8, ele fala sobre a transmutação de material, né? De um lugar para outro. Então, o espírito tem essa capacidade, lógico, usando o fluido vital de algum médium por perto de usar desses materiais, né? De um lado para o outro. De mexer as coisas. Também. Oh. 149. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, número 116, e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos oportunidade para perscrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. Assim é que de um fato aparentemente vulgar pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso todos podem fazer como nós, desde que se não limitem a observar efeitos sem lhes procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Essa história da tabaqueira foi uma das lições que a gente viu, que tinha uma senhora doentada e o vizinho dela, ou o senhor que andava por ali na vizinhança, foi visitá-la em espírito, e ele tinha uma tabaqueira que ele mexia, fazia o tabaco e usava e fumava, mas ele fez tudo isso em espírito. E ele não era morto ainda, não era desencarnado. Nossa. Então vamos lá. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até ao presente, sua principal utilidade há consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que nesse fenômeno tem mais um meio de se manifestar. Todavia, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições, e às vezes a sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieroglíficos, etc. Mas ainda
se não prestaram a dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Muito bom. Então, tudo isso que a gente leu foi a pneumatografia. Agora vamos para a pneumatofonia. 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, podemos supor que dentre eles, alguns de ordem inferior se iludem e julgam falar como quando vivos. E aqui pede para a gente olhar naquela revista espírita. Devemos, entretanto, preservar-nos de tomar por vozes ocultas todos os sons que não tenham causa conhecida ou simplesmente zumbidos, e, sobretudo, de dar o menor crédito à crença vulgar de que, quando o ouvido nos une, é que, em alguma parte, estão falando de nós. Aliás, nenhuma significação tem esses unidos, cuja causa é puramente fisiológica, ao passo que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e nisso está o que nos faz reconhecer que são devidos a uma causa inteligente e não acidental. Poder-se estabelecer como princípio que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos capazes de atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 probabilidades contra uma de serem oriundos de causas fortuitas. Nossa, eu já ouvi milhares de vezes me chamar, sabe? Eu ouvi o meu nome claramente. Creio que seja isso, não? É, né? Esse aí é mais constante, tem assim, tem relatos e tudo, né? Mas o da caneta é meio difícil. Karina, você está me ouvindo? Tô. Agora, né? Então meu fone está com problema, que tem meia hora que eu estou tentando falar. Ai, Albérico. Então aproveita, meu Estava amigo. funcionando, tive que tirar o fone. A pneumatofonia é diferente, né, do que os médios, né, costumam ouvir. Sim. É um fenômeno também físico, tá? É quando o espírito ele consegue construir com o ectoplasma do médium, entendeu? É uma garganta, eles falam bem assim, é uma garganta ectoplasmática por onde o espírito fala, como se fosse um microfone. Sim. Tá? Então, o que a gente costuma ouvir, né, em casa, na rua, alguém chamando, necessariamente não seja esse fenômeno. Entendi. É Tá? porque Então, os médios algumas otiênicos, vezes... eles escutam normal, sem o espírito precisar, né, realizar essa pneumatofonia. Sim. É porque é diferente quando a gente escuta com o ouvido e escuta com a mente, né? Sim, sim, exatamente. E Exatamente eu isso. já, então, eu lembro, não, faz muito tempo, eu lembro, a casa da minha mãe ainda estava em reforma, estava bem bagunçada a casa, e eu escutar claramente me chamar, Karina, sabe, fazendo assim, ó, Karina, e eu virar e responder, oi. Tá, porque você é médio, é diferente. Porque Ah, a pneumatofonia, qualquer pessoa escuta. entendi. Por quê? Porque é um efeito físico, é um Físico, fenômeno de efeito físico. É a mesma coisa da grafia. pneumatografia. Todo Aham. mundo vai ler, todo mundo vai ver a letra ali, entendeu? Sim, sim, entendi. Tá certo. Então a gente, Concorda, Jorge? Desculpa, já estou jantando. Bom Ah, apetite. pegamos no,
praga, né, meu amigo? Tá quietinho comendo para não dividir, olha. Pegamos com a boca na botija. Literalmente. E agora que a gente consegue te ouvir, Albérico, você já viu esse fenômeno acontecendo, tanto um quanto o outro, na casa espírita? Não? Não, não. Porque, na verdade, hoje em dia, e quando eu digo hoje em dia, né, desses 30 anos para cá, os fenômenos de efeitos físicos nas casas espíritas diminuíram assim de forma enorme. Sim. Aí a gente pode se perguntar, mas por quê? Por que, que esses fenômenos diminuíram tanto? Por quê? Porque o objetivo que a espiritualidade maior tinha era exatamente de trazer para a gente uma realidade, Sim. através de uma forma mais objetiva, Uhum. né? Então, Mais a partir do tangível, momento sim. que a gente... exatamente, é como Jesus. Jesus, ele veio à Terra. Jesus, Uhum. ele vai voltar? Não, porque ele já veio. Uhum. Já trouxe a sua mensagem, ele já trouxe ensinamento, ele já veio nos ensinar o caminho da salvação. Eu Sim. costumo sempre dizer, Jesus, ele não veio salvar ninguém. Ele vem Sim. ensinar o caminho, dizer, ó, turma, o caminho é esse. Uhum. Não é Uhum. assim? Sim. Pronto, então, Jesus vai voltar de novo? Não, Jesus não vai voltar de novo. Para a gente espírita, né, a gente não crê nesse Nesse entendimento. retorno encarnado, né? Sim, exatamente. Aliás, Entendeu? eu digo que é, Jesus voltou no mesmo momento que ele foi, porque a memória, os ensinamentos está dentro da gente, então já voltou, Perfeito, concordo com você né? plenamente. Exatamente. Então, os fenômenos de efeitos físicos também é a mesma coisa, diminuíram muito. Por quê? Porque foi o suficiente para que as pessoas pudessem, né, crer numa verdade. Eu falei para a Norma que ela fez essa pergunta, né, antes de vocês entrarem, e eu respondi por causa da nossa evolução espiritual mesmo. Hoje a gente tem mais entendimento com relação a esses assuntos e não há necessidade do fenômeno físico, porque a gente tem algo que se chama fé e a gente tem que saber fazer bom uso dela. E só complementando, né, uma fé raciocinada, né? Sim, 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 com Não certeza. é uma fé racionalizada. Com certeza, com certeza. Temos que continuar estudando, pesquisando, usando nossa intuição Exato. e por aí vai. Alguma pergunta, Norminha? Alguma outra? Jorge, se estiver com a boca vazia também, se quiser fazer algum comentário. Não, tá tranquilo. Não, tranquilo também. Então vamos continuar. Obrigada, viu, Albérico? Nada, querido. Item 151. Acontece frequentemente ouvirmos, de modo distinto, quando nos achamos meio adormecidos, palavras, nomes, às vezes frases inteiras, ditas com tal intensidade que nos despertam espantados. Se bem, em alguns casos, possa haver aí, na realidade, uma manifestação. Esse fenômeno nada de bastante positivo apresenta, para que também possa ser atribuído a uma causa análoga à que estudamos desenvolvidamente na Teoria da Alucinação, capítulo 6, número 111 e seguintes. Demais, nenhuma sequência tenho que de tal maneira se escuta. O mesmo, no entanto, não acontece quando se está inteiramente acordado, porque então, se é um espírito que se faz ouvir, quase sempre se podem trocar ideias com ele e travar uma conversação regular. Os sons espíritas, os pneumatofônicos, se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Tá claro, né? Capítulo 13. A psicografia. Psicografia indireta, cestas e pranchetas, e psicografia direta ou manual.
Item 152. A ciência espírita ha progredido como todas as outras e mais rapidamente do que estas. Alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos, a que trivialmente se dava o nome de mesas falantes. E já nos achamos em condições de comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente como o fazem os homens entre si, e pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita, sobretudo, tem a vantagem de assinalar, de modo mais material, a intervenção de uma força oculta e de deixar traços que se podem conservar, como fazemos com a nossa correspondência. O primeiro meio de que se usou foi o das pranchetas e cestas munidas de lápis, com a disposição que passamos a descrever. 153. Já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a outro objeto qualquer. Tomemos, em vez de uma mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, a substância pouco importa. Se fizermos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem com a ponta de fora e para baixo, se mantivermos o aparelho assim formado em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado este sobre uma folha de papel e apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento. Mas, em vez de girar, fará que o lápis percorra em diversos sentidos o papel, traçando ou riscos sem significação ou letras. Se evocar um espírito que queira comunicar-se, ele responderá não mais por meio de pancadas, como na tiptologia, porém escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como nos casos das mesas girantes. Torna-se inteligente. Com esse dispositivo, o lápis, ao chegar à extremidade da linha, não volta ao ponto de partida para começar outra. Continua a mover-se circularmente, de sorte que a linha escrita forma uma espiral, tornando necessário voltear muitas vezes o papel para se ler o que está gravado. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Entretanto, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis. Designaremos este gênero de cesta pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se um papelão, muito semelhante às caixas de pastilhas, formando-lhe o lápis o eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. 154. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. O mais cômodo é o a que chamaremos de cesta de bico, e que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada de madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do mastro de gurupés, numa embarcação. Por um buraco aberto na extremidade desta haste ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que a sua ponta assente no papel. Pondo o médium os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. Interessante, né? 155. Ainda por outros sinais inequívocos se manifesta a miúde a inteligência que atua. Chegando ao fim da página, o lápis faz espontaneamente um movimento para virar o papel.
Se ele se quer reportar a uma passagem já escrita na mesma página ou noutra, procura-a com a ponta do lápis, como qualquer pessoa o faria com a ponta do dedo, e sublinha-a. Se, enfim, o espírito quer dirigir-se a alguém à extremidade da haste de madeira, se dirige para esse alguém. Por abreviar, exprimem-se frequentemente as palavras sim e não, pelos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se o espírito quer exprimir cólera ou impaciência, bate repetidas pancadas com a ponta do lápis e não raro a quebra. 156. Em vez de cesta, algumas pessoas se reservem de uma espécie de mesa pequenina, feita de propósito, tendo de 12 a 15 centímetros de comprimento, por 5 a 6 de altura, e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os 2 outros são arredondados ou munidos de uma bola de marfim, para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Num dos bordos, há um furo oblíquo para introduzir-se o lápis. Colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia por um dos lados no papel. Algumas trazem desse lado rodízios para lhe facilitarem o movimento. É de ver-se, em suma, que todos esses dispositivos nada têm de absoluto. O melhor é o que for mais cômodo. Com qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam 2, mas não é necessário que ambos sejam dotados de faculdades mediúnicas. Um serve unicamente para manter o equilíbrio e poupar o médium excesso de fadiga. Mas vem cá, tem isso ele escreve sozinho? Como ele faz essas armações todas, bota um lápis e Tem que ter um deixa? médium com a mão ali no Ah, aparelho, no dispositivo. Tem que ter a intervenção do médium. Não só na parte energética, né? Na parte física também. cara, eu Mas nunca vi esses artifícios, não. Nunca ouvi falar desses trem, não. essa era a minha pergunta para os meninos também, se vocês já viram alguma coisa montada do que usavam. Nunca Então, isso vi. daí foi no início, né, da Sim. experiência de Kardec, né? A gente falou algo sobre isso, Uhum, né? A sim. Kardec, ele começou a testar várias formas de comunicação com a espiritualidade, Uhum, né? Isso foi há 160 e poucos anos atrás, né? Depois sim. disso, né, é escrita, né, a psicografia, Uhum, né? A espiritualidade vem através da intuição do médium ali, escreve com a mão dele, enfim. Mas no início não sabia-se que podia fazer isso. Por isso que Allan Kardec ele usava cesta, usava muita coisa para poder se comunicar, uhum. E tem uma né? coisa também importante, gente. Já terminou, Alberto? Sim, Observemos a gradação dos fenômenos espíritas conforme vai passando as décadas. Uhum, Então, observemos. Na época de Kardec, para chamar a atenção do público, o que é que houve? As mesas girantes, que foram um movimento, um fenômeno mundial. uhum, Não foi só restrito à Europa. Se nós analisarmos, se nós estudarmos as obras de Kardec, vai estar lá. Um navio da Marinha Imperial Francesa, lá no Mar da China, teve o fenômeno. Isso uhum, foi para quê? Para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção do mundo. Depois de Kardec, observamos que houve uma diminuição dos fenômenos físicos, os fenômenos mais chamativos houve a diminuição, e veio uma enxurrada de fenômenos intelectuais. Quais são os fenômenos intelectuais? Os livros. uhum.
as obras psicografadas. Gente, tem um médico, isso não são palavras minhas, é Jorge Darrer, ele é daqui de Goiás. Ele é da Associação Médico Espírita de Goiás, Jorge Darrer, se não falha a memória. Ele falou o seguinte, eu concordo com ele, tá? Ele falou assim, que todo compêndio de Chico Xavier com André Luiz vai ser estudado nas principais universidades de medicina no mundo. A gente não imagina a riqueza que tem essas obras de Chico Xavier com André Luiz. A gente não tem ideia. São obras fabulosas que trazem recursos intelectuais maravilhosos. E isso quer dizer o quê? Não vamos querer que Chico Xavier logo reencarne para trazer mais obras. Já está aí a obra. Então vamos ver uma nova fase do Espiritismo que está, digamos assim, no nosso horizonte, né? Vai reencarnar Joana de Ângeles, vai reencarnar no final do século Bezerra de Menezes, vai reencarnar Francisco de Assis. Não sei se ele vai ser espírita ou não, mas isso não importa. Já está reencarnado Emmanuel, e claro, esses espíritos nobres traz uma corte de espíritos para ajudar esse movimento de regeneração. Qual vai ser o fenômeno predominante? Com certeza, continuaremos a ter obras psicografadas e obras de palestras públicas, certo? Mas tem um detalhe aí que nós não devemos passar em branco, é a transcomunicação instrumental, que não veio cancelar a mediunidade, não veio substituir a mediunidade, foi um plus a mais. Então, vamos entender que a ciência é ela que vai dar o grande boom de espiritualização, é a ciência, porque é um elemento neutro. Agora, claro, o espiritismo vai secundar essa revolução. Porque quando a ciência se debruçar sobre o espírito, ela pode chamar a unidade teta. Eu não sei como na psicologia retratam fenômenos de, de influência espiritual. Deve ter um termozinho técnico, conforme a corrente da psicologia. Os paranormais, etc. e tal. Então, quando a ciência descobrir o espírito, quer dizer, o ser que sobrevive à decomposição do corpo, aí eles vão olhar para trás, opa, alguém já falou isso aí, entendeu? Veja qual vai ser. Aí vamos, como Einstein nos alertou, né? A ciência sem religião, ela é manca. E a religião sem a ciência é cega. E, enfim, vamos de volta, porque estão divorciados ainda, mas já está tendo um movimento de unificação científico-religioso. Religioso que eu falo é a doutrina espírita. Porque o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, Uhum. você judeu, católico, ou Xexenoei, ou Zoroastro, vamos falar a mesma língua, cada um com o seu foco cultural, né? Uhum. Vamos falar de imortalidade da alma, de um Deus único, vamos falar da vida plural, não só na Terra, vamos falar de reencarnação e vamos falar da possibilidade de comunicação dos que estão aqui, dos que estão em outra dimensão. Só que Uhum. cada um com a sua vertente cultural religiosa, Sim. entendeu? E a ciência, enfim, voltando a premiar e dizer isso é verdade, isso de fato acontece nos laboratórios. Já está acontecendo, né, gente? As universidades dos Estados Unidos são fantásticas. Universidade de Princeton, Universidade de Harvard, a Universidade de Virgínia, tem obras maravilhosas, mas só que aí, infelizmente, existe o preconceito acadêmico, que é muito ainda, está muito, muito forte. Mas nada melhor do que o tempo, né? O Uhum. tempo dissolve até o aço. Então, nada melhor que o tempo para dissolver esse preconceito acadêmico perante ao espírito imortal. Com certeza. Yeah. Bem posto.
Vamos continuar então. 157. Chamamos psicografia indireta a escrita assim obtida em contraposição à psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Para se compreender este último processo, é mister levar em conta o que se passa na operação. O espírito que se comunica atua sobre o médium que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. A mão atua sobre a cesta e a cesta sobre o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente. Ela não passa de um instrumento manejado por uma inteligência. Não passa realmente de uma lapiseira, de um apêndice na mão, ou de um nem o nem e, de um intermediário entre a mão e o lápis. Suprima-se esse intermediário, coloque-se o lápis na mão e o resultado será o mesmo, com um mecanismo muito mais simples, pois que o médium escreve como o faz nas condições ordinárias. De sorte que toda pessoa que escreve com o concurso de uma cesta, prancheta ou qualquer outro objeto, pode escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita manual, que alguns denominam escrita involuntária, é sem contestação a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque nenhum preparativo exige e se presta, como a escrita corrente, aos maiores desenvolvimentos. Dela tornaremos a falar quando tratarmos dos médiuns. 158. Nos primeiros tempos das manifestações, quando ainda ninguém tinha sobre o assunto ideias exatas, muitos escritos foram publicados com este título: Comunicações de uma mesa, de uma cesta, de uma prancheta, etc. Hoje, bem se percebe que tais expressões têm de impróprias ou errôneas abstração feita do caráter pouco sério que revelam. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas não são mais do que instrumentos ininteligentes, embora animados por instantes de uma vida fictícia que nada podem comunicar por si mesmos. Dizer o contrário é tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Fora o mesmo que um autor declarar no título da sua obra tê-la escrito com uma pena metálica ou com uma pena de pato. Estes instrumentos, aos demais, não são exclusivos. Conhecemos alguém que, em vez de cesta-peão, que acima descrevemos, se servia de um funil, em cujo gargalo introduzia o lápis. Ter-se-ia, então, podido receber comunicações de um funil, do mesmo modo que de uma caçarola ou de uma saladeira, se elas são obtidas por meio de pancadas com uma cadeira ou uma bengala, já não há uma mesa falante, mas uma cadeira ou uma bengala falantes. O que importa se conheça não é a natureza do instrumento, e sim o modo de obtenção. Se a comunicação vem por meio da escrita, qualquer que seja o aparelho que sustente o lápis, o que há para nós é psicografia, tipologia, se por meio de pancadas, tomando o espiritismo, as proporções de uma ciência indispensável, se lhe torna uma língua científica, uma linguagem científica. Muito bom, foi o que você falou, né, Jorge? Exatamente o que você falou. Oi, Suzete. O que aconteceu? Eu cheguei tarde? Chegou, a gente está acabando. Mas que hora começou? Não era 7h30? 6h30. Ai, caracos. Porque mudou o horário, né? Ok. Porque mudamos o horário, verdade. Alright. Aí agora são 2 horas a menos aí agora, que aqui vai Sim, dar... Aqui 9h30. é 9h26. Isso, aqui Aí são é 7h26. É, vai dar 7h30. Nossa, 2 horas agora, é? 2 horas. Nós saímos do E vai- horário de verão.
Ok. E eu estava esperando das 7h30, ok. Perfeito. Mas é isso. Depois você assiste o vídeo do comecinho, porque o assunto foi bem interessante. Sim. E é Ok. isso. É sempre bom a gente estudar, né? Ir atrás do que está... Ir atrás da doutrina que a gente está seguindo, estudar a fundo, ter o conhecimento e, através do conhecimento, a gente alcançar um pouquinho a evolução, um pouquinho mais E eu me evolução. lembrei agora de um fato. Posso falar, Karine? Dá tempo, Karine? Pode. Você tem 1 minuto e meio. De um psiquiatra americano, em que Divaldo conheceu ele em vida. Ele foi o responsável, psiquiatra não, psicólogo, acho que é psicólogo, Uhum, que nos trouxe a psicologia transpessoal uhum. americano. E ele conversando com o Divaldo, falando: pô, Divaldo, você é médium? Sim. Você sabia que espírito existe? Não diga. Entendeu? Então, observemos que os apóstolos da ciência já estão aí, estão trabalhando, Uhum. mas o preconceito acadêmico ainda é muito grande. Mas tende, porque ninguém consegue tapar o sol com a peneira. Sim, Nada melhor do que o tempo, né? é O verdade, é tempo verdade. vai diluir essa inflamação que o mundo está hoje, né? O mundo está inflamado, faz parte do processo transitório. Vamos rezar para que não entremos na demência de uma guerra nuclear, Uhum. porque infelizmente ainda é possível, infelizmente. Então não tem nada certo assim, não, vai ser regenerado, beleza, não. Vai ser regenerado? Vai. Agora, o tempo que nós vamos determinar cabe do nosso livre-arbítrio. Se vai ser curto ou se vai ser longo. E Emmanuel nos adverte: se entrarmos numa guerra nuclear, retardaremos o processo de regeneração. Uhum. Não vai impedir, vai retardar. Sim. Então, cabe nós, cristãos, orarmos, porque quando nós oramos, doamos energia para o plano maior, para Uhum. interceder em próprio nosso favor, Sim, né? com certeza, com certeza. Mais algum comentário? Pergunta? Não. Então vamos fazer a nossa oração. Albérico, pode fazer a oração para a gente? Sim. Então, Fechemos os olhos. Vamos, por um momento, desligarmos, né, dos nossos problemas físicos, dos nossos problemas pessoais, dos nossos problemas sociais, financeiros, etc. E vamos, nesse momento, nos ligar ao alto. Vamos trazer para a nossa mente não a imagem de Deus, mas a sua energia, nos envolvendo nesse momento, envolvendo o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, e que essa energia possa ser um gatilho para o nosso crescimento espiritual, que possamos aprender a sermos resilientes e termos, acima de tudo, compaixão, respeitarmos o próximo, perdoá-los como gostaríamos de sermos perdoados. Que possamos, nesse momento, receber nessa energia de Deus, o nosso Pai maior, legislador e criador do universo, de tudo e de todos, e de Jesus, o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, o governador espiritual do nosso planeta. Que possamos seguir a nossa caminhada com muita fé, com muita determinação, crendo que estaremos sempre na evolução do bem. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa Obrigado, noite, viu? pessoal. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa semana. Amém. Todos. Que show.